Alô, pessoal, muito boa tarde, muito boa noite. Aqui estamos mais uma vez para mais uma apresentação do Show Mais. Vocês perceberam que é tudo mais aqui? É lógico, nós estamos na TV Mais, não é? E a gente agradece muitíssimo as participações dos nossos queridos amigos telespectadores. Pasmem os senhores, pasmem as senhoras. O programa desta noite leva um número espetacular. Vai aparecer aqui pertinho da caneca, programa número 2728. É espetacular. Mais de 8.000 convidados especialistas que aqui vieram declinar sobre, logicamente, suas especialidades. E o programa de hoje nós podemos considerar de utilidade pública, viu? Pode ligar para uma amiga, para um parente, porque é super legal o programa de hoje, bem explicativo. Coisas que a gente vê, que a gente ouve, até em outros canais, mas não tão esmiuçadamente como nós vamos fazer. Nós, que eu digo, aspas, é o nosso convidado, porque o tema desta noite será o Que Tá Fácil. Tá certo, tá certo. O Que Tá Fácil no ABC, e nós estamos recebendo o gerente regional de construção civil, o senhor Luiz Carlos Reck. Muito boa noite, senhor Luiz Carlos, prazer muito grande em recebê-lo. Boa noite aos nossos espectadores. É também para mim uma satisfação estar aqui em nome da Caixa para trazer informações que vão contribuir sobremaneira no dia a dia dos nossos clientes. O Que Tá Fácil, como o nome já diz, é realmente uma ação que nós desenvolvemos para facilitar a vida das pessoas, para trazer uma solução que permita com que elas consigam de novo ter uma regularidade na sua vida financeira. O Que Tá Fácil, Luiz Carlos, é por um período, né? Ele vai agora até o dia 28, é isso? Isso. Nós já estamos desde o início de novembro com essa ação em andamento e vamos continuar com ela até o final do mês de dezembro. E nesse contexto, a gente tem algumas ações de apoio. Nós já tivemos um feirão lá na nossa superintendência, que também foi de muito sucesso. Estamos nessa semana com o caminhão do Que Tá Fácil aqui no ABC. Ele está lá no estacionamento do Shopping Gran Plaza, para atender as pessoas interessadas, enfim, dar todo o atendimento e todo o suporte que nosso cliente precisa. E vai ser muito legal. Olha, você pode marcar já lá, tem o poupa-tempo também, já renova a carteira de motorista, tira a identidade nova, o cartão de idoso, faz tudo o que tiver que fazer e vai no Que Tá Fácil. Agora, o que se pode pagar no Que Tá Fácil? Nós fizemos um levantamento das principais situações que nós identificamos como dificuldade dos nossos clientes. E nesse banco de informações, a gente reuniu uma série considerável de contratos de clientes que estavam com operações em atraso já há um longo tempo. Para elas, a gente tem uma condição diferenciada de desconto. Esse ao longo tempo seria quanto? Preponderantemente as operações com mais de um ano de atraso, que já não havia mais pagamento. Então, para elas, nós temos os maiores descontos para pagamento à vista. Mas, além disso, a gente também tem estruturado ações que permitem com que nós consigamos unificar, por exemplo, diversas dívidas. Com frequência, um cliente, ele tem uma operação de cartão de crédito, ele tem um cheque especial, ele pode ter uma operação de consignado ou, enfim, algum outro tipo, uma outra linha de financiamento na qual ele encontra dificuldades. Nós estudamos a situação desse cliente e nesse contexto, unificamos tudo num contrato, permitindo com que ele, com uma prestação só, consiga resolver a sua situação. Vamos supor, ele estava sem pagamento de um cartão de crédito de janeiro de 2017, né? Essa dívida corre juros e correção monetária. Em chegando agora nessa data do Que Tá Fácil, é feito um levantamento total de juros e correção monetária e é dado a ele um desconto. Perfeito. Para pagamento à vista. Isso. Nesse caso específico do cartão de crédito, isso vale para algumas outras operações, como também para o cheque especial e até mesmo para as operações em crédito consignado. Nós fizemos o levantamento do valor que ele nos devia na época em que ele parou de pagar. E desde então, na maioria das situações, nós não estamos fazendo a correção desse valor e o desconto é em cima desse valor base da dívida, o que, de certa forma, traz para ele um benefício ainda maior. O valor original. Perfeito, do momento em que ele parou de pagar a operação. Então, vamos supor que ele estivesse devendo R$800,
parou, congelou as parcelas de pagamento, é em cima desse valor que vai ser arbitrado o desconto. Isso, eu trouxe até alguns exemplos aqui para facilitar a compreensão disso. É bom citá-lo, viu? Porque tem que ficar bem claro na cabeça do nosso telespectador. Perfeito, olha só. Eu tenho aqui uma operação, exemplo de um cartão de crédito de um cliente nosso que tinha um valor original de R$ 5.200. Ele devia R$ 5.200? 5.200 ele devia para a gente. Esse valor, se ele fosse corrigido, ele seria 7.750 hoje. Nós estamos aceitando a liquidação dessa operação por um valor de R$ 1.300. Olha que chance. Então, a oportunidade realmente ela é única, ela é excepcional e o momento é propício para aproveitar, porque a gente também entende que, diante dessa situação, nós vamos permitir com que as pessoas regularizem a sua situação cadastral e isso vai possibilitar com que elas tenham novamente créditos no mercado, enfim, opções para outros compromissos. Agora, vou ser repetitivo, meio pleonástico isso aqui. Ele só pode pagar pagando, né? Ele não pode pegar um empréstimo de 1.000 e pouco e pagar esse e ficar devendo novos 1.000 e pouco. Esse caso específico, não. Eu não tenho uma opção... cartão de crédito. Perfeito. Eu não tenho uma opção para que ele possa se refinanciar nesse momento. Então, por isso que o nosso desconto é excepcional. Para que com um valor bem pequeno ele consiga fazer a quitação à vista. Evidentemente que se ele estiver numa situação em que ele parou o pagamento há menos tempo, que a operação dele não está em atraso por tanto tempo, aí sim eu posso unificar diversas operações num único contrato e viabilizar uma condição melhor para ele, principalmente também olhando para a capacidade financeira que ele tem, a disponibilidade mensal e tentando adequar dentro de alguns parâmetros, o prazo que permita com que ele regularize essa dívida num prazo maior. Na realidade, cada caso é um caso, não é? O valor da dívida, quando essa dívida cessou de ser sanada, não é? Em quantas prestações ele iria quitar essa dívida. Então, é feita uma análise individualmente, né? Sim, por isso que é importante que o cliente nos procure. A gente tem também equipes preparadas para acionar o cliente por telefone, então nós estamos também divulgando isso por telefone, levando essa informação, nós podemos emitir o boleto e encaminhar para o cliente pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Hoje a tecnologia é fantástica nesse aspecto, porque ela nos permite chegar muito rapidamente ao cliente. Então as nossas equipes que estão fazendo os contatos com o cliente por telefone, elas estão preparadas para analisar a situação daquele cliente especificamente e passar a informação de quanto ele deve, de que forma ele pode pagar, enviando inclusive o boleto para que ele possa procurar uma das nossas agências para quitar essa dívida. E como tem sido a receptividade desses telefonemas? Porque, veja, liga serviço funerário querendo vender plano de morra em paz e com segurança, liga as prestadoras de serviços de comunicação, essa coisa toda, e, de repente, pinta um telefonema importante dos senhores oferecendo um verdadeiro presente de Papai Noel e a pessoa, às vezes, não dá nem chance, não é, de diálogo por não saber o que está acontecendo. Isso, nesse sentido é que as ações de divulgação que a gente tem feito, já desde o início de novembro, são importantes, porque quanto mais a informação chega ao cliente, no momento em que ele recebe esse contato, ele já sabe do que se trata. A gente realmente vive num cenário em que muitas vezes nós somos bombardeados com informações, com questionamentos, com telefonemas de toda a ordem. E aí a gente tem uma dificuldade de saber o que é realmente sério, o que é relevante, o que é importante para a gente. E nesse sentido que a gente busca sempre se identificar previamente, passar algumas informações para o cliente para que ele perceba que é o banco que está entrando em contato com ele, porque nós temos algumas informações do dia a dia dele, da operação de crédito dele, para transmitir essa credibilidade. Mas uma das ferramentas que tem nos auxiliado muito é o contato por telefone, encaminhando inicialmente um SMS, para que ele tenha a informação de que nós estamos desencadeando essa ação, e no momento seguinte o WhatsApp tem nos ajudado também bastante, porque aí eu consigo uma via de mão dupla em que eu posso interagir com o cliente e até mesmo em alguns momentos negociar alguma situação específica com ele. São só esses dois tipos de contato, o telefônico e o via internet, porque a internet ainda
para uma determinada faixa etária, não é? Não é de pleno domínio. Também pinta lá, ou pintam 200 SMS por dia lá, e a pessoa não sabe nem abrir, às vezes, não é? Como é que fica aí? Ter certeza que está falando com a pessoa certa e oferecendo para o cidadão que vai tirar realmente vantagens? A gente tem aqui no ABC uma estrutura de 58 agências que estão à disposição desse cliente, e se ele entender que aquela situação que lhe foi trazida não é de todo confiável, ele pode procurar a nossa agência para se certificar de que aquilo que está sendo oferecido é real e que ele pode fazer o pagamento. Por outro lado também, o boleto que nós... Ele pode ligar de volta, é isso? Pode também ligar de volta, nós disponibilizamos o nosso telefone, por isso que eu falei que o próprio WhatsApp ajuda um pouco nesse contato. Ele nos retorna, nós mandamos um SMS, depois ele nos retorna no WhatsApp e a gente vai enviando proposta para ele. Mas além disso tudo, o boleto é para pagamento na própria Caixa. Isso também dá uma certa confiabilidade porque ele vai pagar na própria instituição na qual ele deve. Lá. Perfeito. Nós mandamos o boleto para ele pelo WhatsApp, mas ele também tem uma opção de acessar o nosso site www.negociardívidas.caixa.gov.br. Lá ele digita o seu CPF e consegue consultar a sua situação com relação à dívida, os valores que ele tem de desconto para pagamento à vista e fazer a emissão do boleto por ali. Porque senão ele vai ter que printar o boleto, né? Tem que ter impressora, tudo. Estamos falando de uma família, não de um escritório de contabilidade. Não é? Então a pessoa às vezes não tem essa estrutura, até quer, não é? Mas não tem habilidade para isso. Sim. Uma outra forma que facilita bastante a vida dele é ele saber qual é o valor que ele precisa pagar, ele saber que existe essa oportunidade e procurar uma das nossas agências. Porque a gente tem nessas 58 unidades aqui no ABC uma estrutura também preparada para atender essas pessoas para que elas possam efetuar os seus pagamentos. Agora, Sr. Luiz Carlos, como tem sido o relacionamento dos senhores com esses inadimplentes no decorrer desses 12 meses, 13 meses, 14 meses de afastamento, digamos assim, de cumprimento da obrigação? Logicamente, no começo do atraso, a gente mantém um contato direto da nossa unidade onde a operação foi contratada, buscando essa cobrança. Em algum momento há outros tipos de abordagem e chegando num extremo, quando o cliente fica realmente muito tempo sem pagar e quando nós não visualizamos mais essa possibilidade, o encaminhamento é para uma execução judicial, dependendo do valor desse compromisso. E eu gostaria de dizer aqui, e é importante isso, que nessas situações em que nós já temos uma demanda judicial aberta visando a cobrança ou a busca de bens, a apreensão de bens em garantia, ainda assim a gente tem essa possibilidade de fazer o acerto mediante a desistência da Caixa pela ação. A possibilidade do bom pagador. Perfeito. Por exemplo, é uma ação, nós vemos que é uma ação importante porque permite com que o cliente também se livre de uma ação judicial que já está muitas vezes em andamento e que pode trazer custos adicionais àquela dívida. Então, além de ele ter o desconto nessa dívida, ele vai deixar de ter uma ação judicial contra si, vai ter novamente um cadastro limpo para seguir a sua vida numa condição normal. Com a consciência tranquila, livre e solto, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo e eu já vou até adiantar a frase final, porque é bem na esteira do que o senhor Luiz Carlos está dizendo. Olha só, e é verdade, quem se livra das dívidas enriquece. É a frase de George Herbert. E é bem isso mesmo. Sabe, tirar aquela coisa da cabeça, pelo amor de Deus, porque se livrar não vai não. Não é? Porque tem toda uma equipe, uma infraestrutura preparada para recuperar. Nós vamos depois, na volta do comercial, querer saber do senhor Luiz Carlos o quanto eles estão pretendendo recuperar, não é? Com todas essas ações aí. Porque eles devem ter um foco, devem ter um objetivo. Já já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com o nosso Show Mais, número 2728, cujo tema está sendo o que está fácil no ABC.
recebendo com muito prazer o gerente regional de construção civil, o senhor Luiz Carlos Reck. A gente terminou o primeiro bloco deixando no ar, primeiro, uma frase muito legal do George Herbert: quem se livra das dívidas enriquece. E não é que parece que tira um peso das costas, tira peso mesmo das costas, vai dormir mais sossegado, mais tranquilo, parece que se deslumbra um novo horizonte quando você tira esses problemas da frente, pelo amor de Deus, pô, é uma nhaca danada. E ficou pendente a pergunta de quanto, não é, eles estão pretendendo recuperar, porque, de qualquer forma, tem de voltar para quem forneceu essa quantia, né? Quanto que está sendo objetivado? Quando a gente lança esse tipo de ação, obviamente que existem objetivos a serem atingidos. O nosso primeiro objetivo era apresentar soluções para os nossos clientes para que eles pudessem regularizar suas situações e que a gente construísse essas soluções. Mas é uma via de mão dupla. Se eu ofereço uma condição boa para o cliente, eu tenho uma expectativa também de retorno de valores que são importantes para o banco e que fazem parte da responsabilidade que nós temos com a concessão do crédito por sermos um banco público. A Caixa, nesse universo, no país todo, ela tinha uma expectativa de, entre recuperar e renegociar, trazer para a regularidade algo em torno de 2 bilhões de reais. 2 bilhões no país todo. É uma ação que acontece no país todo. Nós, regionalmente aqui, temos uma expectativa também importante de reversão e nós pensamos alguma coisa em torno de 50 milhões entre recuperação de crédito e renegociações que vão também fazer com que o cliente volte a estar com a sua situação regular. Porque uma primeira coisa é eu poder recuperar a dívida integralmente com o pagamento à vista, e uma outra situação que também me permite dar para o cliente a regularidade cadastral é ele retomar os pagamentos numa condição que caiba dentro do seu orçamento. Então, essa é a nossa todo expectativa. O cálculo, então. Isso. E eu posso adiantar que essa ação ela é muito exitosa, porque desde que nós iniciamos, nós já temos algo em torno, um pouco acima de 70% disso revertido, mostrando que a iniciativa de renegociação e de recuperação, dentro daquilo que nós tínhamos estabelecido de objetivo. Isso mostra que foi uma decisão acertada, porque vem sendo bom para o banco e, com certeza, bom também para cada uma dessas pessoas que tirou, em tese, esse peso das costas. Agora, senhor Luiz Carlos, clientes que já tiveram suas dívidas executadas, né, que já entraram em clinch direto com os senhores, esses também terão oportunidade? Nas situações em que nós concedemos o desconto para pagamento à vista, ele só precisa também, a gente consulta o nosso jurídico e nós procedemos à desistência da ação desde que a gente consiga fazer o acordo de pagamento de custas e dos honorários. Mas vai tudo nesse pacote. O banco ele busca essa solução que ela seja definitiva, para que dali para frente nós não tenhamos mais uma ação judicial em curso. E atualmente, o que está acontecendo, né, independentemente dessa campanha, né, do Kit Fácil, como é que está esse relacionamento? Podemos prever daqui a algum tempo outra ação dessa ou as pessoas estão se recuperando? Porque o momento foi bastante ruim, não é? Agora está havendo os primeiros respiros de uma recuperação, mas as pessoas passaram apertado, não é? E devem ter ficado inadimplentes aí muitos correntistas dos senhores. Correntistas ou não, né? Precisa ser correntista? Precisa. Nesses casos, sim. Para que o cliente tenha uma operação de crédito, ele é um correntista necessariamente. É um correntista. Como é que está atualmente esse volume? Nas situações em que nos é possível, a ideia do banco é trazer de volta esse cliente para uma situação que permita com que ele opere conosco normalmente daqui para frente. Claro que em algumas situações em que isso já avançou demasiado, nem sempre a gente tem essa possibilidade de imediato, mas esse é o principal objetivo. E ainda com relação ao desfecho do que aconteceu no nosso país nesse ano todo, a economia não andou dentro daquilo que se imaginava, ou que se projetava, e obviamente isso trouxe consequências para as pessoas, com desemprego ou então com perda de renda no grupo familiar, com redução da receita.
E a consequência é que o endividamento, de um modo geral, aumentou bastante no mercado financeiro. A Caixa, graças a Deus, e ao esforço de todos e dessa ação também e de outras ações que nós tínhamos desenvolvido ao longo do ano, nos aproximando muito do cliente e estudando a situação de cada um dos clientes, para que a gente pudesse antecipar um movimento em busca dessa solução, nossos indicadores de inadimplência têm sido inferiores ao do mercado. Quando no mês de junho, no meio do ano, quando os balanços dos bancos foram publicados, o mercado estava operando com algo em torno de 3,7 de inadimplência na sua carteira global de crédito, a Caixa fechou com 2,51. E nós aqui no ABC, por mais que a gente pudesse estar no foco da crise, porque os segmentos que estão muito fortes na nossa economia sofreram bastante, como o automotivo e como a construção civil, nós tivemos indicadores ainda mais favoráveis no ABC de inadimplência da carteira global e nós ficamos um pouco abaixo de 2% naquela ocasião. Isso mostra o acerto dessa estratégia que a Caixa vem desenvolvendo ao longo do ano e que culminou com essa ação Quita Fácil, apresentando oportunidades que permitam com que o cliente retome a sua vida. Para cada tipo de negociação dos senhores para com os clientes, deve haver um perfil característico, não é? Do cartão de crédito, por exemplo. Sexo masculino, feminino, faixa etária, não é? O jovem é um bom pagador, não é? O meia-idade é que não paga, os idosos são bons pagadores. Como é que está isso daí dentro da instituição? A gente não tem um mapeamento preciso disso. A gente tem inadimplência em todos os segmentos, mas o nosso cliente é um cliente mais fiel, porque nós também temos uma grande quantidade de clientes poupadores e isso é uma característica dos clientes da Caixa. Então, nesse sentido, a gente não tem uma estratificação detalhada se tem um foco maior de atraso entre clientes mais jovens ou mais idosos. Esse é um estudo que eu não tenho aqui disponível. Depois de saldada a dívida, não importa como tenha sido feito essa negociação, não é? É óbvio que se for à vista, tanto melhor para ambas as partes, não é? No decorrer da convivência, a pessoa continua cliente dos senhores. Lá na frente, ele pode pegar uma linha de crédito, ele pode ganhar mais pontos no cartão dele, ele pode se recuperar ou ele fica com aquela manchinha, né, bem na testa, né? Cuidado com ele. Não, a ideia é essa, a ideia é proporcionar uma vida normal dali para frente. Eu acho que primeiro... dando corda novamente... Isso, inicialmente a gente tem que resolver o problema que está instalado. Não resta dúvida. Acho que essa é a nossa preocupação principal e depois a gente, pouco a pouco, tem que pensar em que tipo de possibilidades, que tipo de situações ele pode buscar novas linhas de crédito. E aí também tem, logicamente, o mercado funciona assim, quando uma porta não se abre imediatamente, uma outra pode se abrir ali na frente. Então, se ele acerta comigo, porque isso era também um fator impeditivo para que ele tivesse crédito no comércio, que ele tivesse crédito nas outras instituições financeiras, à medida em que ele resolve essa situação com um banco, abrem-se outras portas. E um dos objetivos também é que a gente tivesse, por exemplo, esses clientes com uma nova possibilidade de ter um cadastro limpo e buscar um crédito. A gente está chegando aqui no final do ano e é sempre um momento em que as pessoas têm a pretensão de comprar alguma coisa, enfim, presentes, e de certa forma isso pode também estimular a economia à medida em que as pessoas retomam a sua vida e têm novamente uma linha de crédito aprovada. Para a construção civil, que é a sua especialidade, né? Na nossa região principalmente, o nosso canal foca tudo o que acontece aqui, as possibilidades, as expectativas, as perspectivas para o ano que vem são bem melhores com esses números que a economia tem apresentado agora no fechamento desse ano? Às vezes a gente se surpreende pensando que o ano não foi bom. Neste ano, nós aplicamos valores acima dos valores do ano anterior na construção civil. Nós liberamos valores maiores de financiamento na construção civil. O que aconteceu nessa fase de final de ano, que nós tivemos um pequeno contingenciamento de recursos, foi por conta de nós não termos tido um aporte adicional que tradicionalmente acontecia nos anos anteriores. Então, o mercado sentiu um pouco
a falta de recursos ou a diminuição de recursos, porque o Ministério das Cidades e o Conselho Curador do Fundo de Garantia, que gerenciam esses orçamentos, não liberaram recursos adicionais para suprir essa necessidade. Mas a gente acredita que para o ano que vem, e certamente em janeiro, já com o orçamento de 2018, a gente vai voltar a operar com intensidade, até porque nós acreditamos que o mercado já vem pouco a pouco se preparando para buscar essas oportunidades que vão se apresentar. Para quem está nos vendo, nos ouvindo, que não contraiu dívida, muito pelo contrário, está com a vida equilibrada, como é que faz para ser um correntista feliz dos senhores? A gente tem essa rede de agências disponível para passar informações, tem o nosso site e seguramente nós somos uma instituição que está entre aquelas que tem as melhores condições para o nosso cliente. Até porque nós temos uma gama de produtos e de oportunidades muito ampla, que atendem muitas vezes os principais anseios da população de uma forma mais contundente do que outras instituições. Nós temos algo em torno de 35% a 37% de todo o volume aplicado em poupança no país. A gente tem também uma carteira próximo de 70% de todo o crédito imobiliário, mostra que nós somos muito fortes e muito presentes nesses segmentos. Depois também atuamos com intensidade no crédito consignado, com convênios com empresas, com prefeituras, o que permite com que o cliente tenha inúmeras opções e nós podemos atendê-lo em todas essas opções. E nós agradecemos muitíssimo sua presença aqui no nosso Show Mais. Da minha parte também, obrigado mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui e contribuir para que o nosso cliente tenha mais informações do que nós temos a oferecer. Uma boa noite a todos. Sr. Luiz Carlos Reck, gerente regional de construção civil. Não percam, na sequência, 7 da noite, estarei de volta para a apresentação do noticiário do J Mais ABC. Tudo o que aconteceu no Brasil, no mundo e principalmente aqui em nossa região. Tá bom? C'est tout pour aujourd'hui. Merci. On reviendra demain. Bonsoir, les amis. Tradução. A gente se vê.